Olá, bem-vinda aí quem está chegando. Nós vamos dar início a mais um Evangelho online do Lex. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aproveitando quem já está aí, se vocês puderem me dizer que está tudo bem com o áudio, vocês estão me escutando direitinho, tem uma música de fundo baixinha, queria saber se está tudo bem. Se a música não tá atrapalhando, tá só de fundo assim. E se o áudio e a qualidade também da imagem está tudo bem, tá bom? Obrigada, Victor. Certo. Então, enquanto o Instagram vai avisando o pessoal, eu vou ler uma mensagem de harmonização, tá bom? Pra gente começar nosso evangelho. Ensinamento profundo que na verdade cintila. Felicidade no mundo é a consciência tranquila. É desse livrinho aqui de Pérolas de Sabedoria do Chico Xavier. Todo dia. Esse é o da noite. Tem o todo dia da manhã também. Então, isso realmente é um ensinamento muito profundo, né? Que não há nada que nos traga mais paz e tranquilidade do que a gente ter a nossa própria consciência tranquila, né? Tranquila em relação ao que nós fazemos a nós mesmos, ao que nós fazemos aos outros também, né? E dentro de cada um de nós existe uma consciência crística que serve como uma bússola. Então, no fundo, todos nós, se a gente aprender a calar um pouquinho o barulho dos pensamentos, né, o barulho das múltiplas informações que nós recebemos o tempo todo do mundo, a gente consegue perceber e escutar a voz dessa consciência crística dentro da nossa consciência humana, né? E é essa voz dessa consciência crística, dessa consciência divina que nos aponta muitas vezes quando a gente está errando, né? E aí é quando a gente não consegue ficar com consciência tranquila, quando a gente sabe que está ali fazendo alguma coisa que não é amoroso, belo, justo, verdadeiro, seja com a gente, seja com o outro. Então essa mensagem, ela nos convida, né, a procurarmos alinhar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de acordo com o farol da consciência divina, para que a gente possa todas as noites, ao deitar nossa cabeça no travesseiro, ter a paz e a tranquilidade, né, de uma consciência tranquila, tá bom? Então hoje, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para quem chegou agora, tá? Hoje nós vamos continuar no capítulo 17, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, tá? O tópico A Porta Estreita.
Então, antes da gente iniciar a leitura, quem quiser e ainda não tiver feito, pode pegar seu copinho de água, colocar aí ao lado, tá? Para que a equipe espiritual que dá suporte a esse trabalho do Evangelho, os protetores de vocês também possam fluidificar essa água com aquelas qualidades energéticas que cada um de nós está mais necessitado nesse momento, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa iniciar o nosso Evangelho, certo? Quem se sentir à vontade, da forma que for melhor para você se concentrar, porque o mais importante numa oração, numa prece, é que a gente consiga colocar toda a nossa concentração, todo o nosso sentimento nessa prece, nessa oração. Não são as palavras que saem da nossa boca, mas é a força do nosso pensamento e a força do nosso sentimento, tá? Então vamos tentar nos concentrar. Fazer 3 respirações profundas. Deus de infinita bondade e amor, Criador de todos nós, que o teu amor incomensurável desça sobre cada um de nós nesse momento, aliviando as nossas dores, os nossos sofrimentos, fortalecendo, Senhor, a cada um de nós, para que a gente prossiga essa caminhada nessa senda evolutiva, conseguindo levantar quantas vezes forem necessárias. Que o teu amor nos sustente, amado Deus. Que o teu amor preencha os nossos corações, as nossas mentes, dos mais belos sentimentos, dos mais belos pensamentos e das mais belas atitudes. Amado Mestre Jesus, ilumina a nossa consciência para que o teu Evangelho faça morada em nós. Abençoa-nos agora, hoje e sempre, assim seja. Então, para quem está chegando agora, capítulo 17, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a porta estreita. Vamos lá para a leitura. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta,
e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos os chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhecesse que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste, em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, a porta estreita. Que passagem bela e que passagem forte, não é? Porque Jesus nos deixou através dessa passagem, e aqui nos evangelhos de São Mateus e de São Lucas, né? Nos convidando a refletirmos que a nossa evolução espiritual, né, a nossa progressão espiritual, a depuração da nossa consciência e logo uma vivência mais plena, uma vivência mais serena da vida, que está intimamente relacionada ao nosso grau evolutivo. Para que a gente alcance isso, é necessário que a gente empregue muitos esforços sobre nós mesmos, não é?
E aqui ele nos coloca no Evangelho. A gente precisa de disciplina, de força de vontade, de persistência, para que a gente possa vencer a nós mesmos, né? A verdadeira porta estreita que a gente precisa atravessar não tem nada a ver com uma porta física, né? Aqui é apenas uma metáfora que Jesus Cristo se utiliza, mas é a porta estreita da vitória sobre as nossas más tendências, sobre as nossas imperfeições morais que todos nós ainda carregamos em diferentes medidas, né? O quanto numa situação em que nós nos sentimos ofendidos, magoados, desconsiderados pelo outro, por exemplo, nós conseguimos ali tentar manter um autocontrole sobre a nossa reação automática de agredir de volta, né? Quando somos feridos em nossos interesses, a gente conseguir calar o turbilhão de pensamento e sentimento que a maioria de nós sente numa situação dessa, né? Sentimentos de raiva, desejos de dar o troco. Essa é a verdadeira batalha, né? Essa é a grande porta estreita, essa é a verdadeira porta estreita que nós precisamos nos trabalhar para conseguir atravessar, né? É o trabalho sobre o nosso espírito, sobre as nossas más tendências, né? E por isso que Jesus, naquele momento em que ele falou o evangelho dele, mas isso ainda se aplica até hoje, falou que a grande maioria de nós vai pela porta larga mesmo, né? Porque principalmente naquele momento em que Jesus falou, né, esteve aqui na Terra, o estado evolutivo, o grau consciencial da humanidade como um todo ainda era bem mais abaixo do que é hoje em dia, entende? Então, naquela época, menos espíritos ainda tinham a consciência dessa necessidade do trabalho interior, né? Então, não é nenhuma religião específica que eu professe que vai me garantir que eu vá conseguir passar por essa porta estreita, né? Mas é o quanto eu consegui, pouco a pouco, no meu dia a dia, vencer as minhas más tendências, as minhas imperfeições, tá? A gente pode pensar na própria questão dos pensamentos desordenados, né? Quantas vezes, quando as coisas elas começam a dar errado para nós, no nosso dia a dia, né? Um resultado que a gente esperava e que não foi daquela forma, uma pessoa que nós gostamos que agiu de uma maneira que nos magoou, uma questão de trabalho que sai totalmente ao contrário do que a gente gostaria, né? E aí nós somos subitamente tomados por uma torrente de pensamentos negativos, né? Pensamentos de raiva, de revolta, de inconformação, de ansiedade. Então a gente começa a entrar num turbilhão de pensamentos ansiosos. Nossa, tá dando tudo errado, tudo é assim pra mim. E aí a gente não percebe, entra num vitimismo também. E a ansiedade faz a gente pensar, vai dar tudo errado, vai continuar dando tudo errado. E aí, se num momento como esse, a gente conseguir se conscientizar que nós estamos dando lugar a uma cadeia de pensamentos negativos um atrás do outro, dominados pelo sentimento da ansiedade. Se a gente conseguir se conscientizar disso, né, a gente pode parar um instante, respirar um pouco, né,
e tentar conscientemente mudar o curso desses pensamentos. Mudar o curso desses pensamentos, né? Ao invés de ficar pensando, nossa, vai continuar dando tudo errado, tá dando tudo errado, que coisa chata. Pensar, bom, na vida é exatamente assim. Nem tudo sai da forma como a gente quer. Isso é a vida, né? E eu posso escolher encarar essas coisas que não estão saindo como eu quero de uma maneira mais serena, de uma maneira mais calma. Então deixa eu começar a mudar aqui o curso dos meus pensamentos. Na hora que vier um pensamento ansioso e derrotista, do tipo, vai continuar dando tudo errado, nada dá certo pra mim, eu penso, não, nada disso. A vida é assim mesmo, algumas coisas dão errado, outras coisas dão certo, né? E o que eu tenho que exercitar em mim é a força interior, é a sabedoria interior de saber encarar com tranquilidade os dissabores e as coisas boas. A gente vai conseguir mudar o curso dos pensamentos negativos, porque isso é uma má tendência também, né? A ansiedade, o pessimismo, a falta de fé, né? A gente vai conseguir mudar isso assim de uma hora para outra? Talvez não, muito provavelmente não, porque são muitos anos e às vezes até outras existências já a gente funcionando, nossa mente funcionando dessa forma desordenada. Mas se a gente começar a se conscientizar pouco a pouco e for tentando fazer essa guinada dos pensamentos, na hora que as situações difíceis acontecem, a gente vai conseguindo pouco a pouco treinar a nossa mente para encarar as coisas difíceis de uma maneira diferente, não é? Então, quando a gente for inundado por pensamentos negativos, e vamos pensar em várias possibilidades. O exemplo que eu estava dando há pouco, quando uma coisa dá errado pra gente, acontece uma coisa difícil e aí a nossa mente já começa, tudo dá errado, vai continuar dando errado, vem aquele sentimento de ansiedade, de revolta, de apreensão. Você respirar fundo. Exatamente, Lucy. Exercitar a paciência também, porque muitas vezes o que pensamos que saiu errado é o melhor para nós, né? Exato. E nós estamos nesse mundo aqui da dualidade, né? Justamente para aprender a lidar com todas as experiências. Isso é um treino para o nosso espírito, certo? Isso é um treino para o nosso espírito. Então, se a gente consegue mudar a direção dos nossos pensamentos quando as coisas não saem bem pra gente, é um grande exercício, né? Que a gente começa aos pouquinhos. A gente vai mudando o pensamento e fala, não, é assim mesmo. Algumas coisas dão certo, outras coisas dão errado. Tá tudo nas mãos de Deus. Deixa eu pensar em todas as coisas boas que também vão acontecendo comigo. Aí você vai mudando a qualidade dos seus pensamentos naquele momento, vai mudando a qualidade dos seus pensamentos e vai mudando a vibração, tá? Não tem problema se a gente não consegue nem 50%. Já é alguma coisa. A gente vai tentando, né? Isso é uma má tendência também, né? O nosso orgulho de querer que as coisas saiam sempre do jeito que a gente quer, né? Isso também são as más paixões que a gente precisa ir trabalhando em nós, né? Esse esforço que a gente precisa fazer sobre nós mesmos, seja para vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa destemperança, a nossa falta de controle emocional, a nossa ira, a nossa inveja, o nosso julgamento constante em relação aos outros, né? Todas essas más paixões, os nossos vícios, sejam eles morais, sejam eles físicos, né? Porque quando a gente fala em vícios, a gente pensa muito nos vícios físicos, né? Álcool, tabagismo, outras drogas, mas
os vícios morais, eles também são muito difíceis, né? E muito importantes de serem vencidos, que são os vícios em relação a estar sempre julgando as pessoas, né? Os vícios, muitas vezes, em estar vivenciando emoções intensas e fortes o tempo inteiro, o destempero das fortes paixões, das fortes emoções, também são vícios que a nossa mente vai se apegando, né? E, como está aqui nessa passagem, né, da fala de Jesus no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, para que a gente possa atravessar essa porta estreita, que simbolicamente aqui significa para que a gente possa vencer em nós mesmos todas essas más tendências, todas essas imperfeições, esses defeitos que só tiram a nossa paz de espírito, né? As principais vítimas das nossas más paixões somos nós mesmos, né? Aqueles que estão em nossa convivência certamente também, mas nós mesmos em primeiro lugar, né? Com o nosso orgulho destemperado, com a nossa ira destemperada, nós sofremos diretamente. Nós nos milindramos o tempo inteiro, nos magoamos o tempo inteiro, baixamos a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das nossas vibrações o tempo inteiro, né? Com os nossos ciúmes, a gente está o tempo todo em sofrimento, né? Ardendo por dentro, tentando ter o controle sobre o outro. Nós sofremos em primeiro lugar. Então, quando Jesus nos convida a fazermos esse trabalho em nós, né, como um artesão que trabalha sobre uma argila ainda molhada, capaz de ir sendo moldada e sendo acertada aos poucos. Assim é o trabalho sobre o nosso espírito no dia a dia, né? Nós estamos em constante evolução, assim como essa argila, ainda molhada, podendo ser moldada pelas mãos do artesão, né? Nós podemos todos os dias tentar acertar as arestas do nosso espírito, né? Para vencer todas essas más paixões e essas más tendências. Por isso que muitos os chamados e poucos os escolhidos, não num sentido intimidatório, né? Não num sentido de, olha, só vai ser salvo uma minoria e uma maioria vai se perder, né? Por tudo o que o conhecimento da doutrina espírita nos ensina, é que ninguém está condenado eternamente a sofrer, né? Nós temos múltiplas existências, né? A noção da reencarnação nos faz entender que, mesmo que nessa atual existência alguém não tenha conseguido se despertar para a importância do autoburilamento, de tentar vencer a si mesmo, as suas más tendências, as suas más paixões, isso não quer dizer que essa pessoa está condenada, né? Não é isso. Nessa existência, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, ainda não foi o bastante para que essa pessoa despertasse para essa importância de trabalhar sobre si mesma. Mas existirão outras existências, não é? Porque nenhuma ovelha vai se perder, segundo Jesus Cristo, né? Nós teremos quantas e quantas encarnações forem necessárias até que o despertar chegue a nós, né? Por que a gente não vai querer esperar muitas e muitas encarnações até isso acontecer? Porque só quem sofre somos nós, não é?
Só quem sofre com excesso de orgulho, excesso de egoísmo, excesso de inveja, excesso de ciúme, o excesso de cupidez, o excesso de avareza, o excesso de soberba, somos nós mesmos. Nós somos as principais vítimas das nossas paixões e das nossas imperfeições, né? Mais ninguém. Então, quando a gente desperta para isso, a gente vai buscar os meios para tentar transmutar isso, né? Na polaridade contrária do amor, da generosidade, da partilha, da fé, né? E aí, nesse sentido que ele coloca aqui, que se a gente não considerar a questão da reencarnação, essa passagem de Jesus pode parecer muito fatalista, né? No sentido de que, passada essa existência, aqueles que não conseguiram vencer a si mesmos o bastante, vencer as suas más tendências, só um minutinho, vencer as suas más tendências, vencer as suas más paixões, estariam relegados ao sofrimento, né? Na doutrina espírita, a gente sabe que o que existem são vários estágios vibracionais no plano espiritual. Então, não existe o inferno e o céu. O que existem são estágios conscienciais e regiões vibracionais, espirituais, correlatas àqueles estados vibracionais, né? Então, ninguém está perdido para sempre, no sentido de ninguém vai para um estágio, para uma localidade condizente com a sua vibração baixa, ainda de sofrimento, como, por exemplo, é o relato das regiões umbralinas, né, dos umbrais, as regiões de mais sofrimento, mais próximas à crosta terrestre, elas são temporárias. Elas são temporárias na medida da depuração da consciência daquele espírito, né? A partir do momento que a gente vai vencendo, substituindo o ódio pelo amor, a inveja pela admiração e pelo querer bem, o ciúme pelo respeito generoso à liberdade do outro, né? A gente vai conseguindo se elevar para outros planos vibratórios, tá? Então ninguém está condenado eternamente a nenhum estágio. Obrigada, Lúcia. Então, a noção da anterioridade da alma, né, e da própria pluralidade dos mundos, pluralidade das faixas vibracionais, né, dos estágios vibracionais pós-morte, nos ajuda a compreender, como ele coloca aqui, toda a profundeza desse ensinamento de Jesus Cristo, né? Toda a profundeza desse ensinamento de Jesus Cristo. Então, que a gente possa se sentir encorajado todos os dias a tentar vencer a nós mesmos, né? Para que todos os dias a gente consiga atravessar um pouco mais essa porta estreita, moral, né? Essa porta estreita que nos traz uma consciência tranquila, né? Que nos permite deitar à noite, a cabeça no nosso travesseiro e pensar: hoje eu fiz o meu melhor. Ainda não sou perfeita ou perfeito, com certeza, mas estou caminhando para isso. Hoje eu fiz o meu melhor, né? E isso é tentar vencer as nossas más tendências, as nossas más paixões, certo? Sejam elas internas, enquanto imaturidades morais, sejam elas externas, né?
enquanto os vícios, né, que podem ser tantos, tá? Mas sempre lembrando de fazer isso com muito amor próprio, com muita compaixão própria, muita autocompaixão também, né? Sem nos martirizar, porque a culpa é uma chaga que nos paralisa, né? A gente tem que ter noção da nossa responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade, sim, porque isso nos convida a tomar as rédeas do nosso processo evolutivo, mas evitando a culpa, a autoculpa, né? A autoculpabilização, porque ela nos paralisa, tá bom? Sabendo que nós somos filhos e filhas de Deus, nesse processo, né, de tentarmos ser melhores a cada dia, né, e que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paciência, Deus é justiça, Deus é bondade. Então que nós possamos ser tudo isso também, com a gente mesmo, consequentemente com o outro, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Deus de infinita bondade e amor, muito obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, por todas as bênçãos que nós já recebemos até o momento, Senhor. Enche-nos de coragem, de serenidade, de amor, para seguirmos a senda evolutiva, confiantes de que tudo que for melhor para nós nos acontecerá e que de todas as situações nós podemos tirar aprendizado e amadurecimento. Dai-nos serenidade, discernimento e amor para vencermos a nós mesmos com muita leveza, mas muita firmeza também. Esteja comigo, esteja conosco, amado Mestre Jesus Cristo, agora, hoje e sempre, assim seja. Então, encerramos o nosso Evangelho de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Que essa energia aqui gerada possa nos fortalecer para continuarmos o nosso dia, tá bom? Muita paz, muita luz no caminho de todos nós. Muito obrigada a vocês também. Uma boa terça-feira. Assim seja, Orestes, João, Alberto, todos, muito obrigada. Gratidão, André. Até a próxima.